Bom dia, minha galerinha do primeiro ano. Quanta saudade de vocês. Por enquanto eu fico daqui, vocês daí, interagindo, estudando, aprendendo. Hoje vou trazer a correção da atividade gramatical sobre os termos essenciais da oração. Trabalhamos muito isso em sala de aula, é um conteúdo bacana. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, por favor. Bom, primeira questão. Identifique e classifique os sujeitos nas orações apresentadas. Vamos lá. Os caminhos mais complicados são os que mais nos ensinam a viver. O que mais nos ensina a viver? Os caminhos mais complicados. Eu tenho aqui o sujeito da oração e uma palavrinha-chave, né, que é a palavra mais importante nesse sujeito, que a gente chama de núcleo. E como eu tenho um único núcleo, o sujeito é simples. No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Quem passou? Eu. O verbo indica a pessoa do discurso, né? Passei primeira pessoa. Como não aparece aqui, né, a pessoa do discurso, ele vai ser oculto. Livros e cinema são o meu passatempo preferido. Livro é passatempo? Cinema é passatempo? Eu tenho dois núcleos, livros, cinema. Então, nesse caso, o sujeito vai ser composto. Eles estão sempre omitindo a verdade. Quem está sempre omitindo a verdade? Eles. Um único núcleo, sujeito simples. Disseram que ele foi eleito. Bom, verbo na terceira pessoa do plural. Quem disse? A gente não sabe. Quem disse que ele foi eleito? Apenas disseram. Então, como eu não tenho uma informação prévia a respeito disso aqui, esse sujeito vai ser indeterminado. Necessita-se de pessoas jovens. Necessita de quê? Necessita-se de quê? O verbo necessitar, ele é transitivo indireto, porque ele pede complemento com preposição. E ele acompanha o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui eu não sei quem necessita de pessoas jovens. Ele vai ser sujeito indeterminado. Há boas palestras no congresso. Quando o verbo haver se apresentar no sentido de existir, eu já sei que a oração é sem sujeito. Se aqui, no lugar de haver, fosse existir, existem boas palestras no congresso, o sujeito seria boas palestras, sujeito simples. Como aqui é o verbo haver, no sentido de existir, essa oração ela não tem sujeito. Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Quem terminou o namoro? Ana Maria, Joaquim. Tenho dois núcleos, portanto, sujeito composto. Oração, fé e esperança curam muitas doenças. O que é que cura muitas doenças? Oração, fé, esperança. Tenho aqui três núcleos dentro desse sujeito composto. Falavam mal o tempo todo. Quem falava mal? Verbo na terceira do plural, nenhuma informação prévia, portanto, sujeito indeterminado. Armando saiu da escola muito cedo. À tarde levou tudo para casa. Quem saiu da escola muito cedo? Armando. Sujeito simples. À tarde, ele, Armando, levou tudo para casa. Mas Armando só aparece na primeira oração. Aqui, a gente sabe de quem estamos falando, porém, como não aparece claramente, sujeito oculto. Os três caras assaltaram o banco ontem. Quem assaltou o banco? Os três caras, sujeito simples. Levaram todo o dinheiro do cofre. Eu já sei, apesar do verbo estar na terceira do plural, eu sei de quem nós estamos falando. Eu tenho uma informação prévia a respeito disso. Então, aqui, sujeito oculto. Classifica os verbos quanto à transitividade. Bom, a mesa 3 pediu a carne bem assada. A mesa 3 pediu o quê? Olha o verbo pedindo um complemento sem preposição. Quem pede, pede alguma coisa. Pediu a carne bem passada. Verbo transitivo direto. Não acredito no que ele diz. Quem não acredita em alguma coisa. Então, vai puxar um complemento e vai puxar esse complemento com preposição. Não acredito em que, o no aqui, né? Cumprindo essa função, em mais o. Não acredito em que, no que ele diz. Então, verbo transitivo indireto. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Agradeceu o quê? A oportunidade. A quem? Ao chefe. Verbo transitivo direto e indireto.
A planta morreu de sede. A planta morreu. Não importa em que circunstâncias isso aconteceu, a informação aqui está completa, ou seja, esse verbo não pede complemento. Verbo intransitivo. O maratonista percorreu até os 30 quilômetros da prova. Percorreu o quê? Até os 30 quilômetros da prova. Verbo transitivo direto. O noticiário dedicou um bloco ao fato. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém. Dedicou o quê? Um bloco. A quê? Ao fato. Transitivo direto e indireto. O homem obedeceu ao chefe. Quem obedece, obedece a alguma coisa, né? Então, verbo transitivo indireto. Pedro dormiu muito tarde ontem. Pedro dormiu. Não importa se foi cedo ou se foi tarde, essa informação aqui já está completa. Então, verbo intransitivo. A fábrica doou seus lucros aos operários. Quem doa, doa alguma coisa a alguém. Doou o quê? Seus lucros. A quem? Aos operários. Verbo transitivo direto e indireto. Identifica o predicado das orações. Ela anda feliz. Observem, aqui eu tenho uma característica dela, ou seja, um predicativo do sujeito, e um verbo que vai ligar esse predicativo ao sujeito. Portanto, o predicado nominal. Os jogadores andam pelo gramado cansados. Andam, agora eu tenho uma ação, eles estão andando pelo gramado, porém eu também tenho uma característica dos jogadores, eles estão cansados. Os jogadores andam pelo gramado e estão cansados. Eu tenho, portanto, um predicado que é verbo nominal, porque eu tenho a ação, ou seja, um verbo significativo e um predicativo. Paulo está indignado com o aumento dos preços no supermercado. Paulo está indignado. O predicativo do sujeito vai estar ligando esse predicativo ao sujeito, predicado nominal. As empresas assinaram o acordo apresentado pelo diretor. Assinaram. Verbo significativo. Então, predicado verbal. O juiz considerou o réu culpado. O juiz considerou. Considerar um verbo significativo. E esse culpado é um predicativo do objeto. Não é predicativo do sujeito, é uma característica atribuída ao objeto. Em qualquer uma dessas situações, né, predicativo do sujeito ou do objeto, eu vou ter um predicado verbo nominal. O rapaz confia na eficiência do seu aplicativo. Verbo significativo, predicado verbal. A vítima pediu indenização. Verbo significativo, predicado verbal. As senhoras saíram da missa agradecidas. Saíram, verbo de ação, né, verbo significativo, e um predicativo para senhoras, né, uma característica de senhoras, agradecidas. Saíram agradecidas, então predicado verbo nominal. Espero que vocês tenham compreendido direitinho o conteúdo. Eu não sei se dá para ouvir daí, mas tem até som de passarinhos ao fundo. Meus passarinhos hoje estão muito alegres, assim como eu de estar aqui com vocês, corrigindo a atividade. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima aula.